Bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja uma manhã de muita alegria, de paz, de celebração para cada um de nós, aí junto com a nossa família, separados fisicamente, mas unidos na mesma fé, na mesma alegria e na plena convicção de que o nosso Deus certamente falará aos nossos corações e nos edificará para a honra e glória do seu nome. Eu quero convidar a igreja para que abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 142 e eu quero fazer a leitura desse salmo. É um salmo muito bonito, é um salmo que Davi compôs ou que ele escreveu e ele vai escrever essa oração lembrando daquele dia em que ele se encontrava naquela caverna quando Saul o perseguia e Deus permitiu que ali ele pudesse cortar uma pequena parte da capa de Saul, poderia até ter tirado a vida de Saul, mas ele não fez, e ele entendia que Deus poderia ter livrado ele, mas ele jamais tocaria no ungido de Deus, e ele fez essa oração, e eu peço que você ouça atentamente, descrita aqui no Salmo de número 142, que diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Vamos cantar o hino de número 108 do Novo Cântico. E vamos reconhecer que quando estamos em Cristo, quando a nossa vida está nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos ser felizes e essa felicidade plena só pode ser experimentada em Jesus Cristo. Cantemos, louvemos ao nosso Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com
seio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar? Vamos buscar a presença do nosso Deus? Senhor Deus, nós queremos nessa manhã agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Podemos nessa manhã nos sentir como Davi, perseguidos, esmorecidos, cansados, desanimados e até mesmo sem encontrar esse lugar de refúgio. Mas nessa hora nos colocamos na Tua presença e reconhecemos que em Ti encontramos o verdadeiro refúgio, a verdadeira alegria. Apesar das lutas e dificuldades, queremos aqui agora aquietar o nosso coração na Tua presença. Pedimos para que o Senhor aquiete o nosso coração, a nossa alma e nos ajude a buscar a Tua face de todo o nosso coração. Abençoa a cada um dos irmãos e irmãs, a cada pessoa que nessa hora busca a Tua presença. Que a Tua palavra fale ao nosso coração e que nós tenhamos a oportunidade de cultuar o Teu nome e honrar ao Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda temos nessa manhã a oportunidade de buscar o perdão do nosso Deus e como Davi diz aí no verso número 3, e me permitam ler novamente, ele diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Davi está falando aqui, no caso, ele está sendo perseguido por Saul, e Saul intenta matá-lo. Mas também Davi fala que enquanto o espírito, a sua alma está amortecida, Deus conhece a vereda dele. Talvez de mágoa, de tristeza, de dores. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos em meio às nossas lutas e dificuldades. Vamos acumulando, vamos guardando os nossos pecados dentro do nosso coração, ao invés de confessá-los e abandoná-los na presença do nosso Deus. Então é uma hora que nós temos a oportunidade, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, de confessar os nossos pecados, de buscar o perdão do nosso Deus e de abandoná-los para viver uma vida de pureza, de santidade, como Deus requer de nós. Então, nós vamos ter essa oportunidade, mas antes vamos cantar um hino, e que esse hino nos ajude a refletir um pouco. Vamos cantar o hino 318 do Novo Cântico. É um hino que nos chama para o trabalho de Deus, mas lembre-se do refrão que lembra o texto de Isaías capítulo 40, que nós possamos ser renovados como a águia e possamos ser capacitados pelo nosso Deus para o cumprimento da sua missão. Vamos cantar e depois nós vamos orar e confessar os nossos pecados. Louvemos ao nosso Deus mais uma vez nessa manhã. Ceifeiros da seara santa, com poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga
sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir aqui perdão pelos nossos pecados, pedir para que o Senhor purifique os nossos corações, pedir para que o Senhor nos alcance de forma que nós possamos viver na Tua presença e uma vez na Tua presença caminhar diante do Senhor. Sonda a nossa mente e o nosso coração, ajuda para que o nosso pensamento, a nossa atitude, as nossas palavras sejam de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, para que possamos Te honrar. Ajuda-nos a viver na Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Purifica os nossos corações. Ainda pedimos humildemente para que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã, para que possamos ouvir a Tua voz. Abençoa o Teu povo reunido, cada família reunida em casa, no seu lar, para que tenhamos a oportunidade de ouvir a Tua voz. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar a igreja nessa manhã para que abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versos 35 a 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, os versos 35 a 41. É um belo texto do Evangelho de Marcos. Marcos está aí a escrever o seu Evangelho, contando a história de Jesus Cristo como Filho de Deus. E quando chega nesse momento, ele vai falar do poder de Jesus Cristo sobre todas as coisas e nos deixou essa belíssima passagem, a qual eu quero que nós meditemos nessa manhã. E eu convido então aos irmãos e irmãs, a cada família, para que abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versos 35 a 41, e diz assim o texto da palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar novamente. Pai, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações essa manhã. Possamos ser preenchidos pela Tua graça, que possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos ser incomodados, despertados, inquietados pela Tua palavra, a qual tem o poder de nos edificar, de nos consolar, de nos encorajar, de nos corrigir, para que sejamos homens e mulheres perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a obra do Senhor. Esse é o nosso pedido. Certos de que o Senhor nos ouvirá, nós já agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, no dia 10 de maio, no dia das mães, eu preguei aqui na nossa igreja um sermão intitulado Vencendo a Tempestade. Para isso eu usei aquele texto, um belíssimo texto também lá do Evangelho de João, no capítulo 6, os versos 16 a 21, e como já disse, dei o tema Vencendo a Tempestade, e falei ali que há dois fatos que nos levam, ou que nos desafiam a confiar em Jesus Cristo para que nós pudéssemos vencer a tempestade. E se você se lembrar, falei que não há como fugir da tempestade e que com Jesus é mais fácil vencer a tempestade. De lá para cá, passaram-se 4 meses, nós continuamos aí a enfrentar a tempestade e nós ainda estamos a enfrentar a pandemia de Covid-19, nós ainda passamos pelos problemas financeiros, nós ainda estamos num processo de isolamento, nós ainda enfrentamos uma série de dificuldades, nós ainda não conseguimos vislumbrar um futuro, nós ainda não sabemos o que vai acontecer e talvez nós ainda não sabemos o que será do amanhã, só Deus sabe. Então, nós ainda estamos em meio a uma tempestade. Então, eu até pensei que eu não pregaria esse texto, de certa forma, e aí eu estou aqui fazendo uma confissão, eu relutei em pregar esse texto, mas hoje eu quero pregar esse texto. E eu quero trazer um tema aqui nessa manhã e pregar sobre o seguinte tema: Jesus, o controlador de tempestade. Pare para pensar nisso, Jesus, o controlador de tempestade. Como já disse, o evangelista Marcos, ele escreve o seu evangelho, e é o primeiro evangelho a ser escrito, para dizer que Jesus é o Filho de Deus, é aquele Messias esperado, que as pessoas tanto esperavam e que de fato cumpriu todas as expectativas dos judeus e nossa, os gentios. Mas quando chega aqui no capítulo 4 e seguindo aí o capítulo 5, especificamente Marcos vai mostrar o seguinte: Jesus, o Filho de Deus, é extremamente poderoso porque ele é o próprio Deus. E ele tem controle sobre a criação ou a natureza, ele tem controle sobre os poderes do mal, que é o início do capítulo 5 aí até o verso 14, quando ele expulsa os demônios daquele endemoniado que vivia ali, naquela região de Gadara, entre o cemitério. Depois, ele cura aquela mulher, enquanto ele vai até a casa de Jairo, cuja filha está doente. Ele cura aquela mulher que durante 12 anos está enferma, aquela a qual o toca.
E depois, nesse ínterim, enquanto ele para saber quem o tocou e descobre que é aquela mulher, alguém vem e diz para Jairo, olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. E Jesus fala, não se preocupe, eu ainda vou até a sua casa. E de fato, a filha dele já estava morta, mas Jesus foi até lá e ali ele a ressuscitou. Então veja que Marcos diz o seguinte, olha, Jesus tem o poder sobre a criação, Jesus tem o poder sobre os poderes do mal, Jesus tem o poder sobre as enfermidades e Jesus tem o poder sobre a própria morte. Jesus, de fato, é o próprio Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E quando ele fala isso, é justamente para fortalecer a fé dos seus discípulos e discípulas, para que nós, e claro, aqui falando no primeiro século, mas hoje falando depois de 20 séculos, para fortalecer o meu e o seu coração, para fortalecer o nosso coração, para que nós também nos sintamos encorajados, mesmo em meio às tempestades. Lá em maio, foram os discípulos que começam uma travessia. Aqui vai ser um pouquinho diferente e então eu quero que você acompanhe comigo. Então guarde isso, Jesus, esse é meu tema, o controlador de tempestade. E eu quero aqui fazer uma afirmação teológica e caminhar por esse texto para que você, para que eu, para que nós possamos ser edificados nessa manhã. Eu quero falar sobre as evidências que nos impulsionam a confiar em Jesus Cristo. Quais são as evidências, as provas que nos impulsionam, né, que dão aquele impulso, que nos jogam para frente a fim de confiar em Jesus Cristo, guardem isso, o controlador de tempestade. Então, eu vou dizer que há duas evidências. Qual que é a primeira? A presença de Jesus Cristo. Veja o que diz o verso 35 e eu quero destacar isso. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Talvez se fôssemos eu e você, tarde, olhando para aquela região, o Mar da Galileia, disséssemos o seguinte, já está tarde, vamos ficar por aqui mesmo? Amanhã a gente faz a travessia. Mas não, a ideia do próprio Jesus, que diz o seguinte, vamos atravessar? E começa, então, aquela travessia. O verso de número 37 diz que eles foram assaltados, diz assim, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Não sabemos se no início, se no meio, ou se próximo ao final daquela travessia, uma tempestade, eles foram assaltados por uma tempestade, de forma que a tempestade era tão grande, os ventos eram tão fortes, que a água já estava a entrar no barco. E nessa hora, e não precisa aqui que nós exageremos, é claro que vai bater um desespero em todo mundo. E não foi diferente com os discípulos. Porque diz assim, e percebam que eles vão fazer uma pergunta bem inquietante para Jesus. Os discípulos alvejaram Jesus com uma pergunta, na minha opinião pelo menos, inquietante. Mestre, não te importa que pereçamos? É mais ou menos assim, Jesus, o Senhor não importa que nós morramos aqui, ou o Senhor vai nos deixar morrer aqui? Será que o Senhor não está vendo tudo que está acontecendo aqui? Agora eu quero fazer alguns destaques aqui. E percebam que o verso 37, final do verso 37 diz que o mesmo, ou se referindo ao barco, já estava a encher-se de água. Mas o início do 38, Marcos faz questão de narrar o seguinte, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eu não entendo muito de navegação. Todos sabem que eu tenho muito medo de água, não sei nadar. Mas se eu estivesse num barco, eu não me deitaria na popa. A menos que o barco estivesse lotado e eu fosse o último a entrar. Eu deitaria na proa, na parte de trás. Mas diz o texto que Jesus está deitado na popa, quer dizer, na frente, com um travesseiro, e o texto diz o seguinte, que Jesus estava dormindo. Diz o texto que a água está entrando e Jesus está dormindo. Automaticamente é de se pensar o seguinte, bom, já que a água está entrando,
Era para Jesus ter acordado sozinho, mas não, diz que os discípulos acordaram dizendo o seguinte: mestre, nós estamos morrendo aqui, o Senhor vai deixar que nós morramos? Me parece que esse é o nosso sentimento também, porque na maioria das vezes é assim que nós agimos. Na maioria das vezes, esse tipo de sentimento bate no seu e no meu coração. É aquela dúvida que nós temos se de fato Deus nos ama, se de fato Deus está preocupado conosco, se de fato Deus sabe das lutas e dificuldades que nós estamos enfrentando, se de fato Deus está olhando para nós. Como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração? Como é que está o nosso coração nesse momento? Essa semana muita gente se desesperou, pois foi anunciado aí que uma empresa farmacêutica parou com os testes de uma possível vacina contra a Covid-19. Mas espera aí. Nós confiamos em quem? Em Deus ou nos laboratórios farmacêuticos? O preço do arroz, quem nos sustenta? É Deus? Ou nós vamos dizer aqui que Deus só pode nos sustentar com arroz? E olha que eu gosto muito de arroz e feijão. Mas nós vamos dizer aqui que Deus só pode nos sustentar com arroz? Deus não pode nos sustentar com outro tipo de alimento? O problema, irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós confundimos as coisas. Nós esquecemos que mais importante do que os acontecimentos, as dificuldades, as lutas que nós passamos, a presença de Jesus Cristo é o que faz toda a diferença. E é justamente o que o texto faz. Eles estão passando por uma tempestade, eles estão no meio de uma tempestade, e o que o texto vai dizer é que, e é isso que Marcos vai destacar aqui, é que Jesus está presente ali. E é justamente isso que Jesus prometeu lá em Mateus capítulo 28, verso 20, quando ele vai ser assunto aos céus, quando ele dá ali aquilo que nós chamamos de grande comissão. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até o fim, ou até a consumação do século. E quando nós lemos nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus sempre, lá dos céus, e Ele está lá e está aqui porque Ele é onipresente, Ele sempre viu o sofrimento do seu povo e Ele sempre esteve presente no nosso meio. Então sempre quando nós fizermos essa pergunta inquietante, mestre, não te importa que pereçamos? Deus vai dizer, é claro que eu me importo, eu estou do seu lado. Sou eu que te ajudo, sou eu que te amparo. Sou eu que ando com você, sou eu que controlo as tempestades. Sou eu que caminho com você todos os dias da sua vida. Fui eu que te criei, fui eu que te formei. Isso deveria trazer paz aos nossos corações. Isso deveria aquietar o seu, o meu, o nosso coração nessa manhã. Mas há uma segunda evidência que nos impulsiona a confiar em Jesus Cristo, o controlador de tempestade. É o poder de Jesus Cristo. Diz assim o verso 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Diz o texto que Jesus Cristo acordou e disse, lembrem-se, os discípulos certamente assustados, despertam Jesus e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E aqui é claro, se você quiser dar um ar dramático, assustador, e chamar a atenção das pessoas, você vai dizer que Jesus se levantou, ali na popa do barco, estendeu os braços, impostou a voz, limpou a garganta e falou com uma voz estridente, acalma-te, mar.
Emudece, vento. E aí tudo parou. Mas me parece que nada disso aconteceu. Me parece que Jesus acordou, talvez nesse momento mais dormindo do que acordado, e simplesmente porque o próprio Deus, disse o seguinte, e está narrado aí nas Escrituras: acalma-te, emudece. Sem impostar a voz, sem levantar o braço, porque até onde eu sei, Deus não precisa fazer malabarismo nenhum. Deus tão somente precisa pronunciar a sua voz, como diz Gênesis capítulo 1. Disse Deus, Deus fala e acontece. Nós precisamos nos lembrar, quando falamos de Deus, quando falamos de Jesus Cristo, de quem nós estamos tratando. Do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É por isso que Marcos diz, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Literalmente, Marcos narra isso. O vento, verso 39, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. A hora que Deus quiser, Ele pode dizer, acabou a pandemia de Covid-19 e acaba. A hora que Deus quiser, Ele fala, acabou a crise financeira. A hora que Deus quiser, Ele fala, acaba a dor. Ou Ele diz, acabaram-se os problemas. Ele tem um controle sobre tudo. A Bíblia diz que é Ele que levanta reis e destrona reis. Ele controla todas as coisas, Ele cria tudo. Percebam, irmãos e irmãs, que com Jesus Cristo a tempestade vira bonança. A tristeza vira alegria. O sofrimento não é em vão. Como diz aí no verso 40, e me parece que é assim que nós nos sentimos na maioria das vezes, Jesus Cristo vai censurar a incredulidade ou a falta de fé dos seus discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E me parece que na maioria das vezes nós estamos preocupados com as circunstâncias e nos esquecemos de lembrar quem é o Deus que nós cremos, do que Ele já fez, do que Ele ainda está fazendo e do que Ele prometeu que Ele ainda fará, porque somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Aqui eu gostaria de lembrar o seguinte, ou melhor dizendo, aqui eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: como anda a nossa fé? Se a nossa fé está em Deus, está no lugar certo. Mas se a nossa fé está em governantes, em medicamentos, em alimentos, em promessas humanas, principalmente se elas estão desprovidas da nossa confiança em Deus, certamente nós estamos fadados ao fracasso. Como os discípulos, nós precisamos perguntar extasiados: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que veio ao mundo, que se encarnou para viver a nossa vida, para morrer na cruz no nosso lugar, para que nós pudéssemos reconhecer que somos pecadores e pecadoras, confessar os nossos pecados e crer nele como Senhor e Salvador das nossas vidas e encontrar a verdadeira vida. O poder de Jesus Cristo faz toda a diferença em meio à tempestade. Como disse o apóstolo Paulo, e me permitam ler aqui Colossenses 1, 15 e 17, o apóstolo Paulo diz assim acerca de Jesus Cristo: este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Jamais subestime o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode estar passando por uma luta que seja muito grande, maior do que as suas forças, maior do que você esperava, mas nunca será maior do que o Cristo que você crê, do que o Deus que você serve. Lembre-se disso. Eu quero concluir esse sermão nessa manhã afirmando que Jesus Cristo é o controlador de tempestade. E ainda quero dizer que nós precisamos lembrar das duas evidências que nos impulsionam a confiar em Jesus Cristo, o controlador de tempestades. A presença dele, todos os dias, até a consumação dos séculos, até que nós morramos, ou até que ele volte em glória. O poder dele, nele tudo subsiste, um poder ilimitado, nada pode detê-lo. Jesus Cristo é o Filho de Deus que controla todas as coisas. Ele controla a criação. Não tem nada que possa resistir ao seu poder. Deposite toda a sua confiança em Jesus Cristo nesses dias. E creia que Ele continua a conduzir a sua vida. Espere nele, creia nele e saiba que Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus continue a fazer o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto nessa manhã. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigado porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o controlador de tempestade. Não há tempestade que saia do controle dele. Nós muitas vezes nos sentimos desamparados. Nós muitas vezes tememos as lutas e dificuldades. Mas nesse momento nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor e pedir para que o Senhor tome conta da nossa vida. Tire as dúvidas, as inquietações e os medos do nosso coração. E dá-nos uma fé inabalável e a coragem para passar por esses dias, crendo e sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Abençoa o teu povo reunido. Se tem nos faltado fé, dá-nos da fé que vem do Senhor. Se temos passado por lutas que são maiores do que nós, que o Senhor nos dê as condições para vencer esses momentos difíceis. Que o Senhor seja o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Muito obrigado pela tua palavra que fala ao nosso coração, que nos aquieta, que nos acalma, que nos fortalece nas horas difíceis. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque nada pode nos separar do Senhor. Somos gratos ao Senhor e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém. Amém.